Olá, meus topados e minhas topadas, mais um dia na presença do Senhor. E hoje eu venho trazer uma mensagem para você e para mim, uma mensagem que Deus compartilhou comigo, Deus colocou no meu coração, que se encontra lá no Salmo 51. Você deve ter ouvido falar do Salmo 51, um salmo de quebrantamento, um salmo de perdão, feito pelo próprio rei Davi. Você sabe como esse salmo foi escrito? Davi, um homem tão poderoso, naquela época no reino de Israel, foi um rei, que o próprio Deus deu testemunho dele falando: este é o homem segundo o meu coração. Davi fez inúmeras conquistas, seguiu servindo a Deus fiel, desde o seu primeiro feito histórico registrado na Bíblia, quando ele diz que matava leões e ursos para proteger as ovelhas, e depois disso ele lutou contra um gigante chamado Golias, e ali, com uma pedrinha, Deus deu vitória a ele. Mas Davi, ele era um homem que, se você prestar atenção nos salmos primeiros que ele fazia, ele sempre dizia: Senhor, livra-me do homem mau e pecador, pois eu não sou como ele. Davi tinha aquele ar de superioridade, sempre ele se achava, que era acima dos pecadores e que não tinha defeitos, que não tinha falhas. Então, em um determinado momento da história dele, o povo, a nação, estava vivendo um momento de guerra, e naquele momento ele estava em casa, repousando, descansando, que não era costume dele. Sempre ele estava nas guerras, guerreando, mas naquele dia ele preferiu ficar em casa. E ali, ele passeando, pela sua casa, olhou pela janela e viu uma mulher formosa, Batseba, e ali ele quis ficar com ela, desejou ela, só que Batseba era casada e ele também era casado, tinha outras mulheres, e ali deu-se início a um adultério. E pior do que isso, ela engravidou depois, e ele, resumindo, mandou matar o marido dela, que era um de seus oficiais, de confiança. Então foram dois pecados: adultério e assassinato. E ali passou-se, ele pegou ela, casou-se com ela, à vista das pessoas, um rei, bondoso, ela morreu, se tornou viúva, e ele agora trouxe ela para o reino, aquela coisa toda, e ficou desapercebido. O pecado dele passou encoberto diante dos homens, mas Deus estava vendo. E em um determinado momento a Bíblia conta que Deus mandou o profeta Natã lá confrontar o pecado dele na frente de todo mundo, na corte real. E ali, naquele momento, Davi, ele teve duas opções: uma, ou mandar prender o profeta e mandar matá-lo, silenciá-lo e seguir, o seu reinado como estava seguindo, ou se arrepender, se humilhar diante de Deus e seguir a sua jornada como filho do Pai eterno, como realmente Deus falava que era o homem segundo o seu coração. E naquele momento ele escolheu a segunda opção. Ele escolheu se humilhar diante de Deus, se arrepender do seu pecado, confessou o seu pecado, entrou em um período de jejum, em um período de oração, se trancou no seu quarto, e foi quando ele produziu esse lindo Salmo 51, aonde ali pela primeira vez ele, ao ser confrontado por Deus, ele afirma: realmente reconheço que fui pecador desde que nasci. Ali veio um espírito de humildade sobre a vida dele, e Deus o abençoou sobremaneira. Aquele filho morreu, mas Deus deu um outro filho, que foi Salomão, o seu sucessor. Através da humildade e do arrependimento, meus amados, nós podemos alcançar grandes vitórias. O problema é que muitas vezes nós cometemos um pecado porque estamos sujeitos, sim, a pecar. E nós permitimos que esse pecado se torne nosso bichinho de estimação, que viva na nossa vida, escondido ali, ninguém vê, mas sempre chega, meus amados, um momento em que Deus nos confronta com o nosso pecado, e aí nós temos duas escolhas a fazer: seguir com Ele, contrariando Deus e vivendo longe de Deus, ou repudiando, confessando, se arrependendo, abandonando Ele e vivendo na presença de Deus. Eu digo uma coisa a você: a segunda opção é a melhor, viver na presença de Deus, porque quando a gente se humilha debaixo da presença dele, quando a gente confessa um erro e se arrepende e abandona,
Deus entra, meu amado, na nossa vida de uma forma tremenda e faz verdadeiros milagres. Não importa o que você fez no passado, o que importa é o que você vai fazer agora. Abandone o seu pecado, abandone o seu erro, se revista de humildade, dobre o seu joelho, peça perdão e deixe Deus mudar os seus defeitos de caráter. Amém, meus amados? Fica com Deus e que Deus nos abençoe.